o que eu estou entendendo desse movimento do Zuckerberg é que ele, nesse discurso, nesse manifesto que ele fez hoje nas redes sociais, ele admite muito tranquilamente, muito confortavelmente, que quando ele fundou a rede social, ele tinha como maior objetivo a liberdade de expressão, promover a liberdade de expressão no mundo. Quem assistiu ao filme e conhece um pouco melhor a história sabe que não foi exatamente esse o motivador, mas vamos tomar a palavra dele como né, verdadeira, só por boa fé. Aí que nos últimos 4 anos, nos Estados Unidos em particular, eles foram forçados, obrigados a tomar várias medidas que tolhessem a liberdade de expressão. Na verdade, pode até ter essa interpretação, mas a grande motivação era diminuir o índice absurdo de desinformação e fake news, né? Mas então ele enquadrou dessa forma, que ele foi obrigado a recuar, e que agora, com a chegada de Donald Trump ao poder, ele então se sente à vontade novamente de retomar essa luta, né, da liberdade de expressão e partir para cima e mudar sua política de moderação de conteúdo, mudar a forma como as suas empresas se comportam nos países que tenham qualquer tipo de moderação, de regulação, que esteja de olho em como essas plataformas se comportam, e que essa aliança então está consolidada. E o que isso me assusta, me apavora? Por que isso me apavora? Porque eu nunca vi, eu não me lembro na história, a gente ter um líder político tão forte como Donald Trump, que é o líder dos Estados Unidos, uma das 3 maiores potências do planeta, aliado às maiores plataformas de discurso social e político do planeta. Então, hoje a gente tem, com esse anúncio do Zuckerberg, oficialmente, 2 dos mais poderosos donos de plataformas de discurso social no colo do Donald Trump. E, por consequência, no colo da extrema-direita mais poderosa do planeta. O que isso vai representar politicamente para o mundo? Vai, força. Olha, explica aí pra gente. A gente pode ficar... É o Armagedon? Podemos já começar a estocar comida? O que você acha? A gente pode ficar aqui até amanhã conversando? Podemos. Então tá ótimo. O público do meio é fiel, vai ficar aqui com a gente, vai me xingar, mas está aqui conosco. Vamos lá. Enquanto você falava, eu fui anotando aqui agora algumas coisas que vêm à minha cabeça. Então, disso tudo que você trouxe, o que isso representa logo de cara para a gente apontar 3 pontos principais. Então, esse vídeo dele com essa fala, primeiro, legitima o discurso do Donald Trump, que foi replicado em outros países por outras pessoas, inclusive no caso do Brasil, de que a liberdade estava sendo ameaçada. Então que esses líderes que se colocam aí como alternativas para modelos de governantes de esquerda que querem corroer as liberdades individuais, da liberdade de expressão, fortalece esses líderes. Ao mesmo tempo, ele replica uma fórmula que comprovadamente tem dado benefícios para o Elon Musk. Então, o Elon Musk fez isso, tem ganhado com isso. Então, lembrando, no ano passado, ele dobrou a fortuna dele. Chegou a 450 bilhões de dólares. Ele dobrou em apenas um ano. Sendo que, até então, ele sequer estava ali, né, nas graças do presidente da maior superpotência global. Agora, ali, ainda mais tendo um papel no governo norte-americano, ali com aquela agência de desregulamentação que ele vai ter, ele só vai tomar medidas que vão beneficiar as próprias empresas. Então, o Mark Zuckerberg olha para isso e fala, eu não quero ficar atrás, me dá um pedacinho que eu também quero ganhar algo com isso. E o terceiro ponto é que eu acho que isso consolida algo que é um modelo de plataforma dominante das redes sociais globais, onde o pior do que é o ser humano vai aparecer agora, porque não vai ter regulação. E assim, se por um lado, e é algo que até a gente falou um pouquinho antes de começar,
algo que poderia tranquilizar era quais são aquelas forças que poderiam bater de frente com isso. Enfrentar. Resistir a esse modelo. Não tem, porque a União Europeia hoje não tem força para isso. Pelo contrário, ela está também sendo minada por esses movimentos aí que, entre aspas, defendem a liberdade. Então, a ascensão de diversos líderes autoritários nesses países, é até mesmo por isso que o Elon Musk ele tem atuado individualmente em cada um desses países, não apenas da União Europeia, mas ali fora, por exemplo, o Reino Unido, que deixou a União Europeia. Ele tem apoiado o Reform UK, que é um partido de extrema-direita que cresceu e pela primeira vez conquistou 5 assentos nas eleições do Parlamento Britânico no ano passado. Ele declarou apoio ao Alternative für Deutschland, de extrema-direita na Alemanha, que vai às urnas no dia 23 de fevereiro desse ano. Está tentando fazer a mesma coisa agora no Canadá também, depois da renúncia do Justin Trudeau. Podemos falar sobre isso também. E outros países europeus ali mais perto da Ucrânia, eu sei que você esteve na Ucrânia também, eles têm sido vítimas dessa manipulação que parte não do Elon Musk, mas também ali de outros players globais, como é o caso, por exemplo, da Rússia. A Rússia, ela também usa dessa mesma estratégia para fragmentar, para fomentar uma desunião política no Ocidente e para acabar se beneficiando disso. Então, a União Europeia não pode fazer frente a isso. Quem são as outras forças, talvez, que poderiam levar uma mensagem de democracia? São forças que são regimes autoritários. Então é o caso da China. Pois é. A China falar em democracia para o Trump e para o Elon Musk, não sei. Então a situação ela é muito, muito, muito mais grave do que as pessoas podem achar. Porque ele vem com esse discurso de defesa da liberdade, só que é um discurso de defesa da liberdade que está atrelado a outras bandeiras, aí, outras causas que ameaçam o planeta. É uma galera que defende a liberdade, mas que muitas vezes é anti-vacina. Então, ameaça a saúde pública. É uma galera que é a favor da liberdade, mas é contra a luta contra as mudanças climáticas. Então, são céticos em relação às mudanças, à luta ambiental. Então, isso tudo, se essa semente for plantada e ela pegar em diferentes lugares, a gente está falando de algo assim, sem precedentes. Então, e eu acho isso muito importante, a gente pontuar isso. Você tem um livro, inclusive, que é um estudo sobre como o negacionismo retroalimenta o populismo, especialmente o de extrema direita, que é o que está com vigor robustecido no mundo neste momento. Sim. A gente poderia falar aqui do negacionismo, do extremismo de esquerda, mas o extremismo de esquerda ele está muito minoritário no planeta hoje quando você compara com o tsunami da extrema-direita neste momento. Então, é por isso que nós vamos nos concentrar aqui. A gente... como é que as plataformas... Esse que é o risco, é desse risco que a gente está falando, dessas plataformas abrirem mão de qualquer modelo de moderação, de checagem de fatos e deixarem o ambiente, o terreno solto para o negacionismo florescer. Como é que esse mecanismo funciona? Como é que você pode explicar para o nosso espectador como que o negacionismo trabalha em prol do extremismo? É o seguinte, negacionismo é algo que sempre existiu, né? Qual que é a definição? É você selecionar certos fatos, ao mesmo tempo em que você ignora outros fatos igualmente importantes, com o objetivo final de defender a sua própria ideologia ou sua visão de mundo. Então, seleciona aquilo que vai ajudar você a mostrar que você está certo e o seu inimigo está errado. Certo. O problema, o negacionismo por si só já é uma coisa que causa muitos danos, individualmente falando. O problema é quando ele é usado como ferramenta por políticos populistas para manutenção no poder. Porque aí são pessoas que têm o poder da caneta na mão e conseguem amplificar o estrago que é feito a partir disso. Então, exemplo disso, Bolsonaro, político negacionista durante a pandemia no Brasil. Perfeito. Que essa primeira
ele se inspirou na postura que o Donald Trump teve lá atrás nos Estados Unidos, né? Que inclusive agora indicou um negacionista da saúde para ser o secretário da saúde norte-americano. Sim, para quem não sabe, é o Robert F. Kennedy Jr. Falamos disso numa edição de sábado, inclusive, eu fiz um perfilzinho dele. E eu acho esse ponto fundamental, desculpa, eu te interrompi, mas é só para acrescentar, porque, inclusive, nós estamos diante da ameaça de várias novas pandemias. Não é só, a gente fala isso desde a pandemia da Covid. O mundo entrou numa era de uma sequência de pandemias. Então, assim, a ameaça é real. A gente teve ontem a primeira morte por gripe aviária nos Estados Unidos. É uma coisa assim, tem muita coisa em saúde para acontecer e a negação da ciência vai ser um problema muito sério, muito grave. E a gente fala também que por que eles negam isso? Porque muitas vezes eles precisam eles têm que lidar com essas questões, essas crises de saúde pública que surgem. Então, é muito mais fácil você negar que aquilo acontece do que você mudar a sua agenda política, que é o que você traça no começo do seu mandato, que é o que vai te permitir se reeleger lá na frente de uma maneira democrática, entre aspas, que te dê legitimidade. Então, você ter que desviar recurso de uma obra ou de um programa assistencialista para a saúde pública, não. É mais fácil você falar que aquilo não existe. Então, o negacionismo acaba sendo impulsionado assim. Eu me preocupo com essa falta, esse projeto de notas da comunidade, porque é o seguinte, a gente já viu aqui no Brasil como muitas vezes os governos instrumentalizam, né, usuários de redes sociais que são inventados, como era o caso do gabinete do ódio. Então, o que garante que ali não vai ter um gabinete do ódio alimentando, por exemplo, essas notas da comunidade para mandar exatamente a mensagem que aquele governo quer que seja enviada para a população. Então é quase como se a checagem independente ela não existisse mais. Agora ela está ali, né, refém do enfim, a gente não sabe de quem que ela vai estar refém.